Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Aleluia. A palavra nos fala assim nesta manhã: e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque Ele era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, esse tempo ele é resultado de uma promessa. Enquanto o povo estava peregrinando, eles saíram da escravidão e eles estavam rumando para uma terra que Deus havia prometido para eles. O tabernáculo ele representava o local e morada do Senhor, mas ele era móvel, porque o povo não estava fixo. Então, quando eles levantavam o acampamento, eles desmontavam o tabernáculo, começavam a andar, e quando Deus então dizia: agora é a hora de parar, eles paravam e montavam novamente o tabernáculo, que representava, que era o símbolo da representação de Deus no meio do povo. Irmãos, nós temos que ter essa marca de Deus em nós. Nós temos que ter essa marca, essa representação. E para nós, a nova aliança, para nós, as pessoas do novo concerto, essa representação é o Espírito Santo em nós. Você é o templo, e o Espírito Santo, ele tem que estar no centro, no local de importância. Nós vemos aqui que Deus ele tem o poder de consertar coisas, até coisas aparentemente impossíveis. Por que eu digo isso? Davi ele queria, era o sonho dele construir o templo. Pensa num sonho, uma loucura mesmo, de uma vontade excepcional. Ele queria ser a pessoa que iria fazer aquilo para Deus. Mas Deus, em determinado momento, disse para ele: não será você, porque as suas mãos já derramou muito sangue, mas o teu filho vai fazer aquilo que você queria tanto fazer, ele irá fazer. Mas, irmãos, muitas vezes nós colocamos a perder tudo as coisas que Deus tem para nossas vidas, porque a palavra fala que Davi ele pecou. Davi ele fez coisas terríveis e quase ele perde tudo. Mas a palavra fala que Davi ele teve então um caso com Betsabá, e fruto desse pecado teve um filho. E esse fruto ele não poderia fazer parte das coisas de Deus. O fruto do pecado, ele nunca vai fazer parte de algo de Deus. Deus precisa transformar, Deus precisa mudar. E como juízo, Deus então faz com que aquele filho perecesse. Davi então busca a face do Senhor intensamente, pede perdão dos seus pecados. Deus recebe Davi novamente. Então nasce Salomão, aquele que iria construir o templo. E Salomão então pede algo para Deus. Na verdade, Deus pergunta para ele: o que você quer? Ele diz: eu quero sabedoria para poder cuidar do povo. E Deus disse então: por você ter pedido uma coisa tão nobre, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar poder. E ele recebeu tudo isso. Então ele estava ali construindo o templo. Do melhor ele ofereceu para o Senhor. Ele quis fazer realmente algo que
aos olhos dos homens seria algo vistoso. E ele então construiu o templo. O templo estava pronto, o templo estava preparado, tudo do bom, do melhor, todos os músicos, todos os oficiais, todas as pessoas que trabalhavam. A palavra fala que todos estavam ali, os anciãos de Israel, Salomão estava ali, todos estavam, mas faltava algo, irmãos. Às vezes você acha que tudo está preparado na sua vida, mas falta algo. A palavra fala que faltava a presença de Deus. E para atrair a presença de Deus, o que Salomão fez? Ele falou: Senhor, vem. Não, não é desta forma. A palavra fala que teve que ser oferecido um sacrifício, teve que ser oferecido algo. Irmãos, para que Deus venha na sua vida, você precisa oferecer algo. E nesta manhã não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada financeiro. Nós estamos falando do maior tesouro, que é você, é o seu coração. Esse é o verdadeiro sacrifício. Às vezes você ora e busca: Senhor, vem na minha vida, mas apenas são palavras. E às vezes você se frustra: por que Deus não fez? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Por que Deus aquilo outro? Precisa haver a entrega, o sacrifício. No momento em que Salomão ele faz o sacrifício, então Deus ele veio. Deus ele desceu. E a palavra diz que todos estavam reunidos. Os líderes de Israel, está aqui no versículo 12. No versículo 2, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Então todos estavam presentes. Irmãos, Deus quer que todos estejam presentes. Ninguém é a pessoa que não precisa estar. Na verdade, todos precisam estar presentes. Quando nós falamos da igreja de Vila Carmozina, existe um conjunto de pessoas que fazem parte. Não é um, não é outro, é um conjunto. Deus ele quer que todos estejam presentes. E nós temos essa grande dificuldade nos dias de hoje, de você encontrar tempo para Deus, de você encontrar um momento para você tirar para o Senhor Jesus. E de repente esse é o seu sacrifício. Estão entendendo, irmãos? Porque muitas vezes é até fácil você estar no domingo. O problema são os outros dias. A palavra diz que todos estavam presentes. Muitas vezes nós somos exemplo. Como você vai ensinar para o seu filho que o principal é a casa de Deus, é a presença do Senhor, se você não faz isso? Se ele não te vê aos pés do Senhor, se ele não te vê na casa de Deus, aí depois quando você crescer, quando ele cresce, aí você vai querer brigar com ele de coisas que ele não viu, que ele não aprendeu. Entenda isso. Irmãos, mais que palavras é o testemunho, mais que palavras é o exemplo. Às vezes você não precisa falar nada, apenas faça. Faça aquilo que você gostaria que ele aprendesse. Faça, simplesmente faça. Todos estavam ali, todas as pessoas estavam lá. Irmãos, quando você deixa de estar, você perde uma porção. Você perde algo que Deus tinha a entregar na sua vida. E de repente você olha para as suas mãos e encontra algumas porções, e você tenta montar esse quebra-cabeça e você não entende. Essa semana foi uma semana de consagração. Nós estávamos desde na quarta, ontem, e Deus ele trouxe peças que se encaixam hoje aqui. Mas infelizmente alguns perderam essas peças. Pode ser que você não entenda o teor desta mensagem hoje, mas quem estava aqui
na quarta, ontem e hoje, está entendendo o que Deus está nos levando, está entendendo o que está acontecendo no início deste culto. Eu quero que você entenda, irmãos, desta necessidade. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe se você poderia estar. Estão entendendo? Porque não é para mim que você tem que justificar, não é para o seu líder que você tem que se justificar. Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. Ele tem a exata certeza a que você naquele dia poderia ter estado e você não veio. E como você vai poder exigir algo de Deus se você não consegue fazer o mínimo? Irmãos, são os detalhes, as pequenas coisas que nos trazem a vitória. São as pequenas coisas que fazem você realmente ser o vencedor. Nós vemos aqui que a palavra nos diz que eles fizeram ofertas, eles fizeram sacrifício, que está escrito em Romanos 12:1. Eu quero ler para os irmãos. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Romanos 12, versículo 1. A palavra diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso quê? Corpo em o quê? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Esse é o culto racional. Isso significa que o resto, as outras coisas são complemento. Estão entendendo? E muitas vezes nós estamos dando mais valor ao complemento do que ao principal. Às vezes você está se esforçando para fazer o complemento e se esquecendo do principal. Você tem muitas incumbências, mas o principal é o seu corpo ser apresentado como sacrifício santo e agradável ao Senhor Jesus. E que adianta você estar aqui no culto e a sua cabeça estar em outro lugar? Se você não consegue, irmãos, você tem o Espírito Santo, o ajudador. Às vezes a gente abre a boca para tanta coisa e para o que precisa a gente não sabe, não consegue, não lembra. Senhor, tem misericórdia de mim agora. Eu quero te louvar, eu quero te servir, eu quero te ouvir a tua palavra. Me ajuda nesse momento. Estão entendendo o teor dessa oração? Está tendo dificuldade? Senhor, me ajuda, eu não consigo ler a tua palavra. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo ficar nem 5 minutos na tua presença. Essa é a oração. A palavra diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. E muitas vezes esse ajudador está na nossa vida sem a oportunidade de atuar, sem a oportunidade de fazer. Irmão, se hoje, nesta manhã, você tinha esse desconhecimento disso, Deus está te mostrando o que você tem que fazer a partir de hoje mesmo. Quais são as suas deficiências? Onde você tem encontrado dificuldade, você tem um ajudador. Você tem aquele que te intercede por você junto ao Pai, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. A Bíblia está dizendo que toda a sua oração muitas vezes não leva a lugar nenhum, mas que quando você se ajoelha com um propósito, o Espírito Santo então mostra a real necessidade para o Senhor Jesus. Mas quando você não se dobra, quando você não busca, o Espírito Santo não tem como levar. São princípios que Deus nos deixou para nós. A necessidade de você ter esta intenção. Sempre o primeiro passo é seu, irmão. Então Deus, Ele vem e supre o que falta. Deus vem então, faz aquilo que está faltando, e Ele vem e te ajuda. Nós olhamos aqui para essa palavra. Eles fizeram o sacrifício. Nós temos que entregar. Em primeiro lugar da nossa vida tem que estar o Senhor Jesus. E de repente esse é o seu grande desafio.
Irmãos, mas se você quiser fazer esse desafio na sua vida, você não será frustrado, porque Deus vai cuidar de tudo. Deus cuida de tudo. E mesmo quando você acha que Ele não está fazendo, a palavra diz que tudo redunda em honra e glória para o bem daqueles que amam a Cristo. Porque mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não vai se desviar daquilo que Ele escreveu. Ele não vai mudar porque o mundo mudou. Muitas vezes nós mudamos porque o mundo mudou, e isso é errado. E a maior falha nossa, irmãos, é não aprender da palavra de Deus. O mundo tem mudado. Se o mundo tem mudado e você não estuda a Bíblia, você tem a tendência de fazer algo errado, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. A palavra dele não mudou. A vontade dele não mudou. A única coisa que antes existia uma lista de regras. Jesus arrancou tudo isso e te deu uma responsabilidade que eu digo que é maior do que antes, porque agora é você que escolhe o que você apresenta para Deus. E como que eu vou apresentar algo para Deus se eu nem conheço o que Ele gosta? Como que eu vou conhecer o que Deus gosta? Através da palavra, através da Bíblia. Às vezes tem gente que usa de desculpa: eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. A palavra diz que o Espírito Santo vai te dar luz para que você entenda. Dobra o seu joelho, experimenta orar: Senhor, me ajuda a entender. Esse é um pedido que faz parte do rol das orações eficazes, a qual Deus não rejeita. Deus nunca vai rejeitar alguém pedindo para que conheça mais Ele. Deus nunca vai rejeitar alguém pedindo: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Pode esperar que você vai ter, mas você precisa querer, você precisa ansiar. Irmãos, nós temos que mudar a nossa postura. A palavra nos fala aqui que a arca, no versículo 7, ela foi colocada no lugar santíssimo. Olha o que diz aqui também na casa, versículo 5, 7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Sabe onde é este lugar? Aqui, irmãos, dentro do nosso coração. A arca representa a presença de Deus. Ela tem que estar no centro. E a palavra nos mostra, para nós termos uma avaliação: aonde está o teu coração, é onde você está voltado para aquilo. Então, se o seu coração está voltado para outras coisas, é porque Deus não está sendo o centro. Simples, nós encontramos resposta para tudo na Bíblia. Pode ser que você não concorde. O fato de você não concordar não quer dizer que ela esteja errada. Estão entendendo? Você tem o direito de não concordar. Deus te deu o livre-arbítrio. Tem gente que não concorda com um monte de coisa de Deus, vai para o inferno. Deus vai fazer o quê? Ele já enviou Jesus. Jesus não vai vir de novo, irmãos. A palavra nos diz que daqui para frente só virá o quê? O juízo final. Não tem mais nada para acontecer. Pega na Bíblia, não tem mais nada. Não tem mais nada para acontecer. As profecias já se cumpriram. Nós apenas estamos esperando a volta de Cristo para levar aqueles que permanecem fiéis, e aqueles que não subirem vão passar pela tribulação, e depois virá o juízo final. Não tem mais nada. Não tem mais nada para acontecer, irmãos. Quero que você pense nisso. E para complementar o seu pensamento, lembre-se que a sua alma, ela é eterna. Alma eterna. 2 caminhos. Significa em ter a alegria eterna ou ter o sofrimento eterno. De um dos jeitos você vai sentir alguma coisa. Não pense você que quando você morrer, você vai
ser desintegrado e ser extinto. Não. A sua consciência permanece. A palavra diz que os sentimentos, os sentidos vão permanecer. Tanto é que diz que muitos pedirão a morte, mas ela não virá. Porque como que um espírito morre? Como uma alma morre? Uma alma não morre, irmãos. Estão entendendo? O corpo morre. Isso é a primeira morte. Mas a palavra diz que aqueles que estão em Cristo escaparão da segunda morte, que é a morte espiritual para todo sempre. Esteja em Cristo. Esteja em Cristo. A arca ela foi colocada em um lugar de honra, um lugar de destaque. Quando nós estamos louvando ao Senhor, nós erguemos para Ele um trono, e Ele então vem e toma o teu lugar, porque a palavra diz que Deus está entronizado no trono. Através dos louvores, Ele é colocado ali. Isso quer dizer que quando não há um louvor autêntico, o trono não surge e Deus não se assenta. Estão entendendo, irmãos? E como há esse louvor autêntico, louvor ele não é um entretenimento. Louvor não é um momento em que você fica aguardando a mensagem. Na verdade, quando você entra pelas portas dos louvores, você chega mais próximo a Deus. Por isso que nós tentamos facilitar o máximo. Nós tentamos colocar a letra, tentamos te ajudar. Mas irmãos, se você não abrir a sua boca, você não está louvando. Estão entendendo? E não apenas a boca, mas a alma, o espírito, o coração. Meditar naquilo que está sendo falado ou cantado. E refletir, será que o que eu cantei hoje é a verdade na minha vida? Porque senão são apenas palavras lançadas. Será que eu tenho experimentado, como nós cantamos hoje, será que eu tenho experimentado da porção dual? Será que eu tenho experimentado de tudo que o Espírito Santo pode fazer por mim? Essa é a grande pergunta, irmãos. A palavra diz que eles louvavam por aquilo que Deus é. Será que você louva a Deus pelo aquilo que Ele pode fazer? Se você louva a Deus pelo que Ele pode fazer, você está louvando errado. Se você louva a Deus esperando que Ele faça algo na sua vida, você está louvando errado, irmãos. Porque o principal Ele já fez, Ele te deu a salvação. Esse é o sentido de hoje nós estarmos aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Ele já te deu o melhor. Nós estamos diante de alguém, às vezes a pessoa vai dar um presente para agradar, ela vai dando de pouquinho até chegar, né? Ninguém vai dar algo estondoso para alguém sem conhecer. Deus já te deu a salvação. Deus já te deu o melhor. Se Ele te dá, irmão, pensa um pouquinho, irmãos, comigo agora. Se Ele te deu algo tão precioso, que é a salvação, um lugar eterno, o que são as outras coisas? Mas quando você se direciona de modo errado diante do Senhor Jesus, você não consegue trazer estas verdades para a sua vida. Não se preocupe com as outras coisas, irmãos. Se preocupe em atrair a presença de Deus. Traga a presença de Deus, traga a presença de Deus. Porque onde Deus está, o mal não pode sobreexistir. Onde Deus está, trevas não vão resistir. Onde Deus está, eu dizia que a presença de Deus é como o raio de luz. Em algum lugar escuro, sem bater sol, e aí de repente o mofo já está nas paredes, você olha no chão aquele musgo, você vê aquela água escorrendo aqui, é um lugar que não dá mais para se habitar, o cheiro desagradável, mas então quando você abre e deixa a luz entrar, em pouco tempo aquilo seca, o mofo morre, o cheiro é agradável, e quando você vai ver, começa já a brotar alguma coisa, e a natureza começa a tomar forma novamente, porque o sol é vida. O Espírito Santo é vida para você. É vida para você. Entenda isso. Se você está tendo falta de coisas dentro de você, é porque você não deixou Deus entrar ainda. E daqui a pouco eu vou mostrar algo para os irmãos. Não basta apenas ter o Espírito Santo, mas você precisa fazer algo mais. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Obrigado. Irmãos,
Quando isso aconteceu, o louvor, a entrega, o sacrifício, nós temos que entrar na casa de Deus com esse propósito. Não aceito não chegar no Santo dos Santos. Eu não aceito não ter uma experiência com Ele. Eu não aceito que Deus não fale comigo. E quando isso não acontece, não adianta você dizer: ah, foi culpa do culto. Hoje o culto estava ruim. É claro que nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Mas não adianta você dizer isso, porque você, independente da circunstância ao redor, você pode chegar no Santo dos Santos e ter a maior experiência da sua vida. Em meio a uma multidão, você pode se destacar. Está em você. Irmãos, eu oro para que Deus, Ele fale, para que Deus tire as escamas dos seus olhos. Sabe o que diz lá em Romanos 8:5? Lá fala que o homem carnal, ele tem a tendência, ou ele observa somente as coisas da carne. Como que você vai tentar mostrar algo celestial para alguém que não tem esses olhos? É quase que impossível, irmãos. É quase que impossível. Como que alguém pode ansiar por estar diante de algo que você não pode ver, que é a presença de Deus? Isso para muitos é loucura, porque as pessoas estão acostumadas a servir algo que vê, algo que tem nexo. Mas eu digo para você que as coisas de Deus muitas vezes é loucura. E Ele mesmo diz que muitos serão salvos pela loucura da pregação. As coisas dos céus para os homens comuns é loucura. É loucura você buscar a Deus todos os dias. É loucura você querer mais. É loucura. É por isso que a Bíblia fala isso. Mas, irmãos, se você está nessa situação, a palavra nos fala como aconteceu lá naquele vale de ossos secos. Nós não vemos ali Deus mudando as circunstâncias simplesmente pela vontade dEle. A palavra fala o quê? Filho do homem, profetiza. É a sua boca. Profetiza, abra a sua boca e declara. Não abra a sua boca para as coisas ruins, não. Não abra a sua boca para aquilo que não edifica. Não abra a sua boca para aquilo que não vai te conduzir a nada. Mas, irmãos, eu oro para que você tenha, que o Espírito Santo consiga, no momento ali da adversidade, fazer com que você pense naquele momento e você abra a sua boca para trazer o céu para a terra. Então você vai ver aquele osso seco se tornar em carne e se compor novamente. Você vai ver um milagre diante de você. Você vai ver um milagre. Quando nós olhamos aqui no versículo 13, a nuvem, ela representava a glória de Deus. O Shekinah quer dizer isso, a glória manifesta de Deus. E quando tu ouve essa combinação, o louvor, o verdadeiro sacrifício, Deus então Ele veio. E a palavra diz que o poder era tão forte naquele local, que as pessoas que estavam ministrando não conseguiam ficar de pé. Tamanha é a glória do Senhor, tamanho é o poder da presença. Quem já experimentou isso sabe. Às vezes a presença de Deus está tão forte em você, você sente uma tontura. Às vezes você tem que até se segurar para sentar. Você pensa, será que eu estou passando mal? Não, irmão, você não está passando mal. Você está experimentando do poder de Deus. É do poder de Deus. Por isso nesta manhã Deus te fala algo. Não fale de coisas que você não sabe. Isso traz um mal para a sua vida. Muitas vezes nós damos muito crédito por que o diabo faz. E a palavra diz que ele só imita o que Deus faz. Jesus foi à cruz, o diabo vai na encruzilhada. E às vezes você dá mais valor às coisas feitas na encruzilhada do que aquilo que foi feito na cruz. Deus traz algo para a igreja, o diabo imita e você acha que
o diabo tem razão, não Deus. Irmãos, experimente, mergulhe, experimente um pouco daquilo que Deus tem mostrado. Nós temos vivido neste local milagres, nós temos vivido maravilhas, e quem tem visto, pode alguém falar o que for, você vai dizer, mas eu vi. E aquilo que você viu, aquilo que você experimentou, não existe argumento. Alguém pode falar o que quiser, pode trazer respaldo científico, isso, aquilo, mas você viu, você experimentou. Você vai dizer, eu estava lá. É como aqueles discípulos disseram, eu vi, o túmulo estava vazio. Mesmo que disseram, mas levaram o corpo, esconderam, deram fim, mas eu vi, ele apareceu para mim, eu experimentei, eu vi. Estão entendendo, irmãos? Eu vi. É por isso que Deus nesta manhã te diz, experimente um pouco, irmãos, daquilo que Deus está derramando. Experimente um pouco. Eu não trouxe ninguém de fora para esta igreja para ministrar para vocês. Sabe por que eu não fiz isso? Porque eu disse para Deus, o Senhor é que vai trazer. E o que aconteceu? Olha que coisa interessante, irmãos. Depois daquele momento que nós mudamos o nosso propósito, nós estamos, desde o ano passado, nós estamos com o propósito de buscar exclusivamente a presença de Deus. Eu tenho ensinado, eu tenho mostrado, e isso tem acontecido. Esse mês de aniversário da igreja, milagres aconteceram, maravilhas aconteceram. E o que é uma maravilha? Uma maravilha foi o que aconteceu na semana retrasada, ao qual a mulher estava aqui, quem estava na igreja viu, a perna dela cresceu 4 centímetros. E por curiosidade, não é curiosidade, irmãos, Deus ele sabe de tudo. Sabia que essa mulher, ela trabalha no hospital da tia da Cíntia? Lá no Planalto, né? Ela está bem? Cadê a irmã dela? Tá bem? Aí ela está dizendo que está bem. Está testemunhando? Aí o pessoal disse assim, coisas, quando algo acontece desse tipo, ninguém consegue explicar. Aí até brincaram, não brincaram, mas disseram, onde você foi operada nesse final de semana que você estava torta na sexta-feira e chegou andando normal na segunda? Então isso é maravilha. Então, irmãos, eu não trouxe ninguém de fora. Sabe por que eu não fiz isso? Porque quando alguém vem de fora, alguém pode dizer assim, está trazendo algo de lá para cá. Mas eu disse, não, o Espírito Santo vai trazer aqui. Eu não vou buscar fora. Eu fui experimentar. Porque aquilo que eu não conheço, eu não posso julgar. Você está entendendo? Aquilo que você não conhece, não julga. Experimenta primeiro, para depois você falar. Eu fui experimentar. 1 ano antes, eu estava lá na escola do sobrenatural. 1 ano antes, eu estava lá na escola de cura. 1 ano antes, eu estava lá no imersão. 1 ano antes, eu estava lá. Por que eu estava lá, irmãos? Porque quando apareceu a oportunidade, eu disse para Deus, é isso que eu quero. Eu quero dizer para você que as coisas não acontecem por acaso. Eu tive que ir lá para buscar. Eu tive que ir lá para que eu recebesse, para poder passar para vocês. Ninguém é autossuficiente. Eu já vou agora. Não. Deus tem sempre alguém que está acima de você, capacitado para poder transferir algo dos céus para você. Isso foi que o Deus assim determinou. Leia depois Romanos no capítulo 13, sobre a autoridade constituída. Eu não cheguei aqui e me intitulei, vou começar a fazer isso. Não é dessa forma. Eu fui buscar, eu fui ministrar, eu recebi a porção, eu recebi a transferência de unção. E Deus ele tem feito isso. E a coisa que eles falaram para mim,
recebe e passa. Leva para a tua igreja. Eu trouxe para cá. O interessante, irmãos, que as coisas que aconteceram neste local, às vezes você vai dizer, são as mesmas que aconteceram em outros locais. Isso é a maior prova que o que aconteceu aqui é obra do Espírito Santo. Amém? Não veio ninguém de fora. Só que os sinais e as coisas que aconteceram aqui são os mesmos. E quando você vai olhar lá fora, as pessoas dizem, isso é coisa do diabo. Irmão, você está dando muito crédito para o diabo. A palavra diz que o diabo, ele só imita. Mas Deus é criativo. Deus é criativo. Tanto é, vocês sabem, Deus criou o homem perfeito. Mas o diabo, ele quer transformar, modificar, acabar com a criação de Deus. Irmãos, eu digo para você nesta manhã, não fale do que você não sabe. Não julgue aquilo que você não entende. Experimenta primeiro. Experimenta. Eu tenho certeza que depois que você experimentar, sabe o que você vai fazer? Você vai fechar a sua boca e vai dizer, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. Eu quero andar nesse sobrenatural. Eu quero eu quero ter mais da tua presença. E eu vou encerrar essa mensagem. Eu quero mostrar algo para os irmãos nesta manhã. Ô Digão, cadê minha cobaia? Eu já escolhi o Digão. Vou colocar 2 cadeiras aqui. Espera um pouquinho que eu vou preparar ele. Tá confortável? Tem certeza? Tá confortável? Irmãos, por que eu pedi para que ele ficasse assim? Eu quero mostrar algo para os irmãos. E às vezes, fazendo uma ilustração, a gente entende melhor. A palavra diz que todos têm o Espírito Santo quando no momento recebem na sua vida através da aceitação. Só que eu quero mostrar para você que em muitas vidas o Espírito Santo está assim, amordaçado, amarrado. Você consegue fazer o que você quer? Você gostaria de fazer? Você tem muita coisa para fazer? Grandes coisas para fazer? Você consegue? E aí a pessoa fala, pô, eu estou com o Espírito Santo. Olha aqui, ó, juntinho dele. Ele faz parte da minha vida. Mas, Espírito Santo, o que você tem para me falar hoje? Ah, já sei. Tenho bênçãos de Deus para a minha vida hoje. Eu tenho bênçãos hoje na minha vida? Mas eu não estou ouvindo a voz dele. Como eu não consigo ver. Então muitas vezes nós estamos desta forma. O Espírito Santo está presente. Está comigo, não está? Está comigo aqui, ó. Mas você pode fazer a vontade de Deus na minha vida? Eu consigo ouvir a sua voz? Você está feliz assim? Por que ele não está feliz, irmãos? O Espírito Santo é uma pessoa. Se você não der liberdade para ele se sente dessa forma, amarrado e amordaçado. Pensa um pouco, se o Espírito Santo está tendo liberdade na sua vida. Ou se você faz somente o que você quer, somente o que você acha certo, somente aquilo que você foi ensinado. Deixa eu te perguntar uma coisa: aquilo que eu aprendi com os homens é a mesma coisa que você tem para me ensinar? Estão entendendo? E às vezes eu dou mais valor no que eu aprendi. Eu tenho 20, 30 anos de igreja, eu aprendi muita coisa. Isso serve para alguma coisa? Estão entendendo, irmãos? Reflete um pouco. Não estou brigando com nenhum de vocês hoje aqui. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo é o que tem a melhor coisa para nossas vidas. Você está bem do jeito que você está? Você queria? E agora? Melhorando? Está melhorando? E se eu te liberar aqui? E agora? Melhorou? Agora você pode levantar? Você pode me mostrar o caminho?
Pode? Está livre agora? Para me conduzir até o Santo dos Santos, me orientar no meu agir, no meu falar. Está feliz? O Espírito Santo é uma pessoa. Você tem que dar liberdade para ele. Pode tirar. Você tem que dar liberdade para ele. Você pode até estar com o Espírito Santo, mas se ele estiver preso, ele não vai poder fazer o que tem que ser feito. Ele não vai poder fazer. Foi engraçado ele amarrado aqui, né? Só que imagine como o Espírito Santo se sente. Reflete um pouco. Nós vamos participar do corpo, do sangue do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele quer ter liberdade na sua vida. Muitos nunca ouviram a voz do Espírito Santo. Muitos nunca foram conduzidos pelo Espírito Santo. De repente a sua forma de louvar ou buscar a Deus é uma forma religiosa. Deus não criou a religião. Deus criou a presença. Quando você olha no Éden, Ele estava presente. Não havia protocolos. Deus chegava lá e chamava Adão, ele vinha. Deus não quer ter nada, nenhum ritual no seu caminho. Que você tenha livre acesso a Ele. Curve a sua cabeça nesta manhã. Aleluia, Senhor Jesus.